Olá, galera linda e maravilhosa, pessoal que faz parte aqui do contexto da nossa aula de redação. Como eu prometi a vocês, hoje nós começaremos as nossas formas de conhecimento, de estrutura do texto dissertativo argumentativo, como também o seu conhecimento, a sua fórmula e, por que não dizer, a introdução e suas introduções. Beleza? Vamos trabalhar aqui quais são as introduções que são relatadas nesse texto e para que serve. Então, começando nossa aula, para deixar de enrolação, não é isso? Que aqui tem que ser objetivo e estar atento a meus alunos que estão aqui nesse canal. Vamos lá? Primeiro, nossa aula começa com a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Texto dissertativo argumentativo este que cai muito em redações do Enem, certo? Como também os alunos que estão fazendo o SSA 3, que é a finalização dos SSAs, e por que não dizer também dos concursos e vestibulares. Então esse texto é de ímpar importância, tem um valor muito importante, não só para essa situação, mas para todos os meus alunos que estão aí frequentando o primeiro, segundo e terceiro ano, que também recai esses conhecimentos. Então vamos lá. Dando continuidade à nossa aula de redação, como eu vos prometi, vamos ao segundo tópico, certo? Tópico este que vai ser trabalhado na concepção da introdução, certo? Da introdução, que ela requer, sobretudo, um assunto de uma tese que será defendida, né? Essa introdução, ela recorre de uma apresentação, tá certo? Que nessa introdução, veja como é importante, viu? A introdução. Um texto dissertativo, argumentativo, sem uma boa introdução, não adianta de nada. Então, quem tem que estar atento a essa introdução. O que é que ela remete? Vamos lá. O que é que ela remete para nossos queridos alunos e alunas, grandes feras do Enem? Vamos lá. Na introdução, ocorre a apresentação de um assunto, de uma tese, que será defendida sobre esse assunto, tese, defesa de argumentos, tá certo? Defesa, acima de tudo, daquilo que vocês vão escrever. Então é importante demais vocês entenderem o que é uma tese, né? Vamos trabalhar isso no decorrer do assunto. Então, dando continuidade a esse entendimento. Assim, após a identificação de um problema, num determinado assunto, é apresentada a tese de forma bem lógica, entendeu? Bem objetiva, sendo essencial que esta esteja bem definida e delimitada, não é? Delimitada através de reflexões críticas sobre a tese e sua argumentação será feita no desenvolvimento do texto. Então, é muito importante vocês saberem defender uma tese, tá certo? Defender um argumento, não é? Ter poder de convencimento, de persuasão, de persuadir esse texto. Importantíssimo vocês terem, pela primícia, pelo começo do texto, saber defendê-los. E fiquem tranquilos, queridos alunos, fiquem tranquilos, alunos e alunas, meus amados e amadas, queridos e queridas, porque eu vou passar para vocês hoje, hein? Fiquem atentos. Todo tipo de introduções, todos tipos de introduções de um texto dissertativo argumentativo. Muito importante saber disso, viu? Fique atento à aula, que vocês vão aprender comigo agora quais são as introduções, como começar um texto dissertativo argumentativo, narrativo, descritivo, tá certo? Expositivo, cada um com sua forma e característica de produção textual. Então, muita atenção aí para ficarem atentos a essas introduções. Dando continuidade ao processo, vamos para o próximo slide, que retrata o desenvolvimento de um texto produtivo, de uma dissertação argumentativa. Para que serve esse desenvolvimento? Qual a sua base? Qual o seu entendimento? Não é? No desenvolvimento, ocorre a apresentação, né, e a exploração dos diversos argumentos que suportam a tese, tá certo?
podem ser apresentadas ou apresentados através do reconhecimento das causas. Olha aí como é importante, viu, pessoal? Presta atenção, das causas e consequências do efeito do problema. E, além disso, da intensificação de seus aspectos positivos e negativos, ou da contra-argumentação de uma tese contrária. Ou seja, vocês não podem só defender uma tese, também podem contrariá-la, tá certo? Para isso tem que ter poder de argumentação. Pode haver um foco no argumento, justificando a tese de um foco na tese que ocorre por um determinado argumento. O que importa é que se utilize de uma linguagem coerente, objetiva e precisa. Então, pessoal, para ter um bom desenvolvimento, você tem que ter, acima de tudo, não só o conhecimento, tá certo? Positivo ou negativo, mas lembrem-se daqueles conectivos que eu falei para vocês. Conectivos que servem para juntar um termo com o outro, mas, acima disso tudo, ter uma justificativa, tá certo? Um foco. A tese tem que estar dentro do foco. E o desenvolvimento, nada mais que é aquele envolvimento argumentativo sendo traçado, justificado no seu conhecimento. Então, importante demais ter conhecimento, né, na apresentação e saber, olha a lupa lá, olha a imagem da lupa aí, e saber identificar realmente o que está escrevendo, o que está argumentando, tá certo? Ter criatividade no texto, tá certo? Saber realmente, olha, focar, né, explorar o texto e adiante para ter uma ótima produção textual e um ótimo desenvolvimento. Lembrando que está aqui, fica atento no foco, no desenvolvimento e nos conectivos usados para defender essa tese, ok? Vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso slide, ou os slides que estão sendo apresentados. Vamos para a apresentação dos argumentos, tá certo? Calma, que ainda tem a finalização, não é isso, na conclusão, mas para isso, fique atento aqui agora à apresentação dos documentos. O que é isso? Para que serve isso? Em uma dissertação argumentativa, em uma produção textual. Vamos lá. A apresentação dos argumentos deve seguir uma sequência. Olá, galera. Olá, meus queridinhos, no miudinho aqui, no mastigado, para vocês. Feras do Enem, concurseiros aí que estão aí no canal do YouTube, também dos SSAs da vida. Preste atenção. Olha o que diz aqui, olha. A apresentação dos argumentos deve seguir uma sequência lógica. Pode haver um argumento principal e argumentos auxiliares, ou vários argumentos fortes. O mais importante é que eles estejam sempre objetivos e detalhados e que haja conexão entre eles. É o que eu falei para vocês, que haja conexão entre eles, que não fuja do tema, que não fuja, tá certo? Do tema, não fuja da tese, certo? Ok? Então, os diversos argumentos deverão ser sustentados. Olha, sustentados. Por quê? Sustentados, por exemplo, de provas que os validem, tornando-os indiscutíveis. Olha lá, é preciso de provas, de estatísticas, tá certo? De reconhecimento. Vocês não podem escrever uma dissertação argumentativa sem provar aquela realidade, tá certo? Aqueles fatos. Então, para isso, preste atenção, não é? Quais são os fatos, não é? Que provam isso e que validem. Vamos lá, para dar sustentabilidade ao meu texto dissertativo argumentativo. Vamos lá, galerinha. Feras do Enem, fiquem atentos aqui. Preste atenção. Nesse entendimento, nessa apresentação dos argumentos, nós temos para vocês, né? Deixa eu passar o slide para vocês aqui, para ficarem atentos. Teremos para vocês o primeiro tópico de uma grande tese, de um grande envolvimento, tá certo? De uma grande sustentabilidade, ok? Vamos lá. Primeiro, nessa sustentabilidade, certo? Nessa forma didática, nessa forma de apresentação, como também de entendimento dessa produção textual,
é preciso uma sustentabilidade, uma sustentação, uma validação daquilo que eu estou escrevendo. Para isso, é preciso, primeiro, preste atenção aqui, que está aqui no slide de vocês, fiquem atentos aí. Primeiro, tem que haver fatos comprovados, certo? Você não pode escrever nada que não tenha fatos de comprovação. É muito importante isso, galera. Fiquem atentos aí. Segundo, reconhecimentos consensuais, que há consenso, tá certo? Que há um reconhecimento consensual de todos, né? De uma nação, de uma moral, de um desenvolvimento, tá certo? De um conhecimento total. Outro, importantíssimo para sustentabilizar o teu texto, a tua produção textual. Dados estatísticos, importantíssimo, tem que haver dados estatísticos. Depois, pesquisas e estudos. Muito importante pesquisar, estudar do que vai escrever. Não é qualquer coisa. É uma redação do Enem, pessoal. É uma redação para concurso. É uma redação para finalizar um SSA 3. Então não brinquem. Não brinquem, estudem, pesquisem. Pesquisem para estudar, buscar e daí reconhecer os dados estatísticos e saber pôr os dados estatísticos, tá certo? Os seus reconhecimentos e os seus fatos comprovados, certo? Citações de autores renomados. Ora, isso aqui é uma deixa para vocês, viu? É uma dica maravilhosa. Até para crescimento do teu texto, do teu desenvolvimento. É importantíssimo que vocês tenham citações diretas ou indiretas dos seus autores renomados. Mas, para isso, vocês têm que saber de quem vocês estão escrevendo, quais são os autores, escritores, tá certo? E quais citações. Para não haver situações de pôr uma citação errada de um autor que tem nada a ver com o tema, com o texto, com a tese, e vocês perderem a redação. Cuidado com isso, viu? Só põe citações daquelas que vocês têm conhecimento, certo? Que vocês têm a realidade, a indicação. Entenderam? E põe a tese, o conhecimento, a parte de citação dos autores dentro da tese, dentro do conhecimento, tá certo? Do desenvolvimento, da redação e do que está sendo escrito. Muito cuidado com isso. Só põe essa citação se souberem quais são os autores, as suas características e as suas defesas. Ok? Continuando. Outra sustentabilidade, né, e comprovação de um ótimo desenvolvimento. Depoimento de personagens renomados também. Você pode pôr depoimentos de personagens renomados, contanto que vocês ponham nessa situação quais são os autores, né, desses depoimentos, tá certo? Alusões históricas, importantíssimas essas alusões históricas. Nós vamos ver daqui a pouco quais são as características dessas alusões históricas, tá bom? E para terminar, fatores sociais, culturais e econômicos. Eu só posso ter um ótimo desenvolvimento, sustentá-lo, validá-lo, se também eu souber quais são os fatores sociais, culturais e econômicos da situação, do texto, da tese, do tema e principalmente da escrita. Então, não é à toa, vocês têm que estar atentos a isso. Mas dando continuidade, vamos lá ao nosso próximo slide, certo? Fiquem atentos para isso. Preste atenção agora nas estratégias, né? Quais são as estratégias de se fazer uma ótima argumentação dissertativa argumentativa, de um ótimo texto, de uma ótima produção textual? Olha lá. Foco. Atenção. Foquem. Essas estratégias argumentativas validam os argumentos, dotando-os de autoridade, consenso, lógica, competência e veridicidade, certo? Algo verídico. Assim, os leitores não só eles meditam ou refletem sobre estes, como ficam obrigados a concordar com os argumentos sem hipótese, né, de os rebater. Então, para vocês provarem uma tese, né, provarem que vocês estão persuadindo bem, convencendo bem, tem que ter as estratégias, tá certo? Essas aí, estratégias argumentativas, para que o leitor, para que o fiscal, o monitor, tá certo? O receptor do teu texto não
não discordem, tá certo? Em hipótese alguma, rebatam, né? Com o teu texto, porque tu estás provando, tá certo? Importantíssimo isso aí. Saber escrever bem também é saber onde estão as fontes, as citações, os fatos, como também os depoimentos e os dados estatísticos. Fique atento. Vamos lá. Além disso, diversos recursos de linguagem podem ser usados para captar a atenção do leitor e convencê-lo da correção da tese, como a utilização de uma linguagem formal, de perguntas retóricas, olha lá, perguntas retóricas, de repetições, de ironia e de exclamações. Eu quero dar um foco aqui, um tempinho aqui para vocês, para indicar aqui uma coisa interessante que eu percebi. E vocês têm que ficar atentos. Olha lá. Diz assim, além de diversos recursos da linguagem podem ser usados para captar a atenção do leitor e convencê-lo da correção da tese, como a utilização de uma linguagem formal. Olha lá. Lembro das linguagens formais e informais, que eu trabalhei no assunto de variação linguística. Então, muito atento aí nas linguagens formais. Escrever aquilo que é gramatical, que se escreve corretamente, utilizado em um texto dissertativo argumentativo, e não com gírias, jargões, como eu falei, tá certo? Ou linguagens informais. Beleza? Fique atento a isso aí e vamos lá. Dando continuidade aqui para vocês, meus queridos alunos, me arrumar aqui para você ficar bonitinho, pá. Né, galera? Vamos lá. Então, além disso, nós temos também no próximo tópico, ele vai passar aqui para vocês, nós temos agora, finalizando um texto dissertativo argumentativo, uma produção textual. Como é a sua finalidade? Né? Para que serve sua finalidade do texto? E qual é essa terceira etapa que é muito importante, principalmente no Enem, pessoal? Principalmente no Enem. Vamos lá? Como também no SSA3, viu? Aqui de Pernambuco. E quem está fazendo a UPE, que é uma das faculdades maravilhosas e de conceito aqui, na qual eu já estudei e me formei. Muito obrigado, galera. É brincadeira. Vamos lá. Mas é sério, viu? Vamos lá. Na conclusão, há a retoma. O que é isso? Presta atenção. Há a retoma, né? A reafirmação, como também dessa volta para lá em cima, lá no início, tá certo? Então, há a retoma, e também a reafirmação da tese inicial, já definida pelos diversos argumentos apresentados no desenvolvimento, galera. Presta atenção. Pode ocorrer a apresentação de soluções viáveis ou de propostas de intervenção. Né? A finalidade desse texto, o texto final, a conclusão dele, aparece como um desfecho natural e inevitável, visto que o pensamento do leitor já ter sido direcionado para a mesma durante a apresentação dos argumentos. Ora, o que quer dizer isso, minha galera linda e maravilhosa, meus alunos do Enem, concurseiros, beleza? Pessoal internauta, pessoal do SSA, meus alunos maravilhosos, aqui eu dou um beijo maravilhoso para vocês, que vocês merecem. Todos os meus alunos, tanto das escolas estaduais, como também agora das escolas particulares, na qual eu estou, como também nos cursinhos. Vamos lá, pessoal. Diz assim o seguinte, olha lá. Para você finalizar uma produção textual do Enem, tá certo? Como também de dissertações argumentativas, vocês têm que defender essa tese no final, dar uma solução, tá certo? Uma solução viável ou uma proposta de intervenção. Você vai intervir, né, nessa causa, nessa consequência, né, desse texto, desse tema, e finalizando, você vai ter que aparecer como um desfecho natural, inevitável, visto que o pensamento desse leitor, né, já ter se direcionado para uma mesma durante a apresentação dos argumentos, ou seja, o leitor ele já está direcionado para o desenvolvimento, para a sua tese defendida. E no final, você vai dar uma solução para isso, tá certo? Você vai dar um desfecho final, uma intervenção sua. É muito importante isso, principalmente no Enem. Não esqueçam disso, pessoal. Certo? Dessa conclusão final. Ok? Beleza? Dando continuidade. Vamos lá. Próximo tópico. Para vocês aqui, amigos do nosso canal do YouTube, o Prof. Taon,
Ailton está on. Quem vos fala aqui é o professor que vos ama, José Ailton Martins, não é? Conhecido nas redes sociais como Joseph Martins, tanto no Face, no Instagram, como também no Twitter, não é? E agora no Parler. Estou em todas as redes sociais. Se não esquecer, né, jamais o WhatsApp. Mas vamos lá. Pessoal, vamos observar agora, não é? Um exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Preste atenção aqui, viu? Nesse exemplo aqui, desse texto dissertativo argumentativo. Ele diz o seguinte, olha lá, olha o seu contexto introdutório. Preste atenção. Vou ler para vocês, mas vocês fiquem atentos aí com o slide. Não é de hoje que a sociedade brasileira sofre com os tormentos ocasionados pela disseminação da violência. Esse fato estarrecedor gera debates e mais debates, na tentativa de sanar, ou ao menos coibir, os sérios impactos sociais que as ações violentas apresentam ou representam para a coletividade. Para esse fim, seria a redução da maioria penal, um componente de primeira grandeza, que seria, olha só, vejam que no final tem uma interrogação, não é? Eu não posso ler nem de uma forma introdutória de um contexto afirmativo, tem que ser um contexto interrogativo. Então seria assim no final. Para esse fim, seria a redução da maioria penal um componente de primeira grandeza? Se não é de hoje que a sociedade brasileira sofre com os tormentos, olha a diferença agora, tá certo? De propósito, você prestar atenção aqui na leitura normal, não é? Na afirmação e na interrogativa, que é um dos preceitos que nós vamos aprender agora de como começar uma introdução dissertativa argumentativa. Não é só afirmando, não é só defendendo a tese, não. É dando uma interrogativa, uma negativa, tá certo? Uma comparação, que é uma forma comparativa e muito mais. Vamos lá. Agora, no contexto diferenciado. Não é de hoje que a sociedade brasileira sofre com os tormentos ocasionados pela disseminação da violência. Esse fato estarrecedor gera debates e mais debates na tentativa de sanar, ou ao menos coibir, os sérios impactos sociais que as ações violentas representam para a coletividade. Para este fim, seria a redução da maioria penal em um componente de primeira grandeza. Veja que coisa linda, certo? Essa introdução textual não teve pensamento pessoal, aí está impessoal, tá certo? Não está dizendo eu, né? Eu acho, eu quero, não. Está impessoal. Está atemporal, tá certo? Fora do tempo do eu, tá certo? E ele está buscando aqui, na primeira introdução, um consenso comum. Dando a vocês, vê só que coisa maravilhosa. Eu vou até me arrumar aqui para ficar mais aí pertinho de vocês. Dando a vocês o entendimento de uma pergunta, tá certo? Começando com uma interrogativa. Pessoal, há vários modelos de introduções. É para ficar atentos, tá certo? É para ter conhecimento, estudar, analisar, ok? Então vamos lá. Dando primícia agora aos modelos de introdução da dissertação argumentativa, para meus queridos alunos ficarem atentos e mandarem para mim. Estou esperando, viu? Já chegaram alguns. Alguns textos produtivos já chegaram já, tá certo? Estou esperando os demais. As redações, as produções textuais, para eu poder corrigir e passar para vocês tirarem nota 1000. Nota 1000. Vamos lá. Vocês podem, têm condições. Não depende só de mim, não. Depende de vocês. Ok? Então, dando continuidade aqui, vamos ao próximo slide. O nosso tópico. Vamos lá. Nesse slide, ele fala, né, do mundo, né? O mundo em suas mãos. Quais são os possíveis modelos de introdução para a redação? Quais são os possíveis modelos, né? Inúmeros modelos. Primeiro, eu vou trabalhar para vocês aquele que é importantíssimo, certo? Vou passar aqui esse slide porque não tinha muita razão de ser, porque ele trabalha mais a questão da dominação do mundo. Eu sei que é importante, tá certo? Mas, além dessa dominação, vocês têm que ter embasamento, uma leitura, tá certo? Um conhecimento ímpar para esse entendimento. Então, primeiro tópico, tá certo? Primeira possibilidade de fazer uma ótima redação. Primeira introdução a ficar atentos. Uma citação. Vamos lá.
Vamos ver aqui o que é uma citação. Vou me arrumar aqui para vocês ficarem atentos, não só a essa aula, mas esse conhecimento primordial. Olha só. Citação. O que é citação? Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Muito importante você saber uma citação de um autor, um pensamento, uma escrita, tá certo? Uma fala, tudo aquilo e uma tese, uma defesa de um autor. Ok? Então vamos lá. Veja o exemplo do tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI, certo? Muitos alunos se queixam ainda com esses números romanos, XX, o que é? Pessoal, vamos estudar, não é? Vamos estudar números, numerais, cardinais, não é? Multiplicativos, romanos, não é? Ordinais. Vou dar aula a vocês aqui para ficarem atentos a isso aí, viu? Para não escrever os numerais romanos errados e não entendê-los. Por isso, é muito importante. E aqui comigo não passa nada, ok? Vamos lá. Veja só o título do tema. O tema: Desafios da Educação no Brasil do século XXI. O educador. Eita, que coisa maravilhosa. Viram a citação? Citação do educador? Olha lá. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirma que, ó, aí o verbo afirmar, certo? Discendir, dizer. Nunca esqueçam, viu? Quando forem dar uma citação, quando for escreverem uma citação de um autor, não esqueçam, quem está afirmando é ele, não é? Então, Paulo Freire afirma que ele, não é? Afirma que, esse verbo afirmar aí é muito importante, tá certo? Com essa introdução aqui. Paulo Freire, ele afirma que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Vejam que coisa maravilhosa. Aqui, o autor, a composição do texto, foi feita com a citação primeira do autor, para depois trabalhar essa citação. Vejam que ele não usou nunca a questão pessoal, não estava no tempo dele, foi impessoal, e, acima de tudo, ele defendeu a citação e produziu, desenvolveu nela. Isso é que é uma ótima redação introdutória. Fique atento, vocês podem também começar uma redação com uma citação de um autor, tá certo? De um escritor e de qualquer autor que tenha uma obra defendida, não é pensada, escrita, tá certo? Lembrando que vocês têm que ter conhecimento dessa obra, tá bom? Não é qualquer um que pode escrever, tem que ter leitura, conhecimento, tá bom? Continuando, vamos dar continuidade agora a uma próxima introdução. Definição. O que é definir no termo introdutório da dissertação argumentativa? O que é definir? Vamos lá. Definição. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema. Ou seja, não é? Dando acima de tudo, não é? Explicações ao assunto, tá certo? E exemplificando o assunto. Vamos lá. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. Ora, olha o tema qual é, pessoal? Sedentarismo, o grande mal do século. Veja só, que coisa interessante para começar uma introdução também. Outro modelo para vocês. Vejam só, define-se como sedentarismo ou sedentário o indivíduo que não pratica as atividades físicas no seu cotidiano. Aqui ele deu uma definição. Ele definiu, não é? Define-se como sedentário. Perceberam? Então introduziu, começou o texto dando uma definição. É muito importante. Só há definição quando há conhecimento do assunto, da causa, do código, tá certo? De tudo, da palavra, certo? Das estatísticas.
dos preceitos, tá certo? Então, é muito importante conhecer os códigos, os nomes, as palavras, certo? Os termos. Olha, sedentarismo já usou a definição aqui e já foi longe. Dando continuidade, aí diz assim no final, depois da definição: doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol, não é? E problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Olha que maravilha. Houve uma definição, e aí, depois dessa definição sobre sedentarismo, houve todas as suas causas, consequências, me perdoe, e efeitos. Para isso, há que estudar, conhecer as palavras. Entenderam? Conhecer as palavras. Não adianta fazer uma prova do Enem, uma redação do Enem, passando a noite todinha nos apps da vida, como bem falei, na sala de aula, não é? Só aprendendo música, só aprendendo maquiagem, só aprendendo outras coisas, sem definir o foco. Ora, aprendam, mas tenham foco, certo? Estudem, analisem. Ah, eu só quero fazer maquiagem por fazer. Tudo bem, ótimo, eu não reprovo, tá certo? Mas ganhe tempo com isso. Aproveitem o tempo para isso, tá certo? Para aprender e para crescer. E não para ficar alienado, tá certo? É isso que eu defendo muito a meus alunos. Não fiquem alienados com os apps, com as internet. Aproveite o máximo. Aproveite para crescer, para ter conhecimento, para ter informações. Entenderam? Certo? Que vocês são as nossas e a nossa geração. Tá certo? Por isso eu estou aqui investindo em vocês. Para vocês mostrarem amanhã o quanto vocês podem e merecem crescer. Ok? Para vocês, essas palavras que aqui eu tenho dado no meu pensamento. Dando continuidade, vamos ao terceiro tópico, né? A terceira introdução, não é? Que é nada mais que a exemplificação. O que é isso? Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico. Olha só, de quê? De dados estatísticos. Isso é muito importante, galera, muito importante, certo? Saber dados estatísticos, uma notícia, uma lei, olha, por exemplo, uma lei, saber quais são, você não pode pôr uma lei errada, nem tampouco dados estatísticos errados, tá certo? Tem que ser aqueles que realmente estejam, né, para serem comprovados, né? Você pode também utilizar algum conhecimento do mundo que diz respeito ao tema, não é? Ok? Veja agora um exemplo de que preparamos para você sobre o mesmo tema do tópico anterior. Olha só, presta atenção. Vou até me arrumar aqui para vocês, tá? Que o assento aqui está meio que, né? Esse assento está demais, mas dá para continuar. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Assim, preste atenção, fique atento, assim, faz-se saber, é necessário que o poder público atente de igual valor, não é, para o sedentarismo, enquanto a situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Vejam que eu usei agora o termo anterior, tá certo? Sobre a definição do sedentarismo, tá certo? E usei agora, tá certo? Dados estatísticos, tá certo? Envolvente com a lei, tá certo? Eu usei um código de lei para fazer essa introdução. Lógico, lembrando que esse texto aí, essa argumentação, essa introdução só pode ser feita para quem tem conhecimento, tá certo? Dos dados estatísticos, lembrando para vocês, quando ficarem, né? Depois querem pôr uma introdução com uma exemplificação sem saber qual é, né? Então, tem que saber dos dados estatísticos, da notícia ou lei para comprovar nessa introdução, tá certo? Para acrescentar ou até para continuar, tá bom? Então, dando continuidade aqui, próximo slide, para meus queridos e queridas alunas. Vamos à alusão histórica. O que danado é isso?
Muita gente não sabe o que é alusão histórica. Muito aluno fica assim, professor, o que é alusão histórica? Estamos aqui para aprender, não é verdade? Para dar conhecimento e entender. Então vamos lá. Alusão histórica. Esse é mais um dos modelos de introdução para a redação. Nele, você apresenta um fato histórico. Olha lá, você apresenta um fato histórico que remete ao tema, ou seja, remete ao tema. Tem que estar de acordo com o tema, tá certo? Está dentro do tema, está dentro da possibilidade do desenvolvimento do tema. Mas vamos lá. Remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade, ou seja, no tema atual, tá certo? O Enem cobra do aluno, isso aí agora é uma forma para vocês entenderem o que o Enem ele cobra e a atualidade dessa cobrança para vocês ficarem atentos, tá certo? O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e de um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. O Enem cobra muito disso, viu, pessoal? Cobra muito de vocês um repertório de conhecimento de mundo, tá certo? Como também sociocultural, como eu falei, sociocultural, político, social, tá certo? De exclusão social também, e de todos os conhecimentos das atualidades. Muito importante vocês lerem jornais, quem pode ler, quem está atento aos telejornais, é muito importante, pessoal. Fica atento à atualidade, viu? E aos assuntos atuais, às notícias. Muito importante. Para terem um ótimo repertório, tá bom? Então, para isso, é importante para que vocês tenham credibilidade na sua argumentação. Veja um exemplo de introdução para o tema. Qual o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É um tema atualíssimo. Atualíssimo, tá certo? Vocês sabem disso. Vamos lá. A intolerância religiosa é um quê? É um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, olha a alusão histórica aqui agora. Perceberam? Está em negrito para vocês ficarem mais atentos ainda, viu? E acima de tudo, tem uma ótima redação, uma ótima produção textual. Mas vamos lá. Olha lá a alusão histórica em negrito. Aqui para vocês. E agora? Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Eita, alusão maravilhosa! Perceberam? Que conhecimento histórico tremendo. Então, para isso, pessoal, tem que ter conhecimento de tudo para fazer uma grande alusão histórica, tá certo? No tema, na tese e no desfecho do desenvolvimento que vocês vão dar, dando continuidade à produção textual. Então, depois dessa alusão histórica, aí tem, olha o gancho. Olha o gancho do desenvolvimento. Apesar de o Brasil ser um país laico, ora, prestou? País laico, né? De liberdade religiosa, de liberdade de expressão. Tem-se atualmente um contexto analógico a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, olha, perceberam? Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Percebam o quanto é importante as conexões, os conectivos, né? Sendo assim, isto é, olha só, lembre-se que eu vou passar para vocês esses conectivos, viu? Para ficarem atentos no gancho de um termo para o outro, tá bom? E outra coisa importante que eu percebi aqui para vocês, não é? Esse gancho, ele traçou não só palavras importantíssimas, mas daquelas que você tem que ter conhecimento. Um país laico, tá certo? Um país onde há não só preconceitos, mas que persistem de uma forma analógica. Pessoal, eu só posso pôr palavras que eu tenho conhecimento. Cuidado, viu? Para não pôr uma palavra e depois, meu Deus, que palavra é essa? Por que eu escrevi isso? Para não perder tempo com a redação e, acima de tudo, você perder o tempo no Enem. Certo? Ponham palavras que você tem conhecimento. Não teve conhecimento, estudem. Pega o dicionário e olha. Vou estudar. Vamos conhecer as palavras, tá certo? Ok?
Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, mas também do conhecimento também, da sabedoria. Tá certo? Então leiam, sejam sábios. Leiam, busquem, tá certo? Então, tem que ter conhecimento acima de tudo e saber defender realmente uma tese, certo? Começar uma ótima introdução. E essa aqui da ilusão histórica é maravilhosa. Para quem tem conhecimento com história, tá certo? Com meio social, sociocultural, tá certo? Ambiental, ou que o tema possa traçar, isso aqui dá uma garantia maravilhosa na redação, viu? Isso aqui é de mão cheia, tá certo? Para tirar uma nota 1000 ou 900 em diante, tá bom? Essa é uma dica para vocês, viu? Fiquem atentos a essa leitura, esse conhecimento de alusão histórica. Vamos ao quinto tópico. Quinto tópico, certo? Da introdução. A introdução que também é elementar para a dissertação argumentativa. A afirmativa, tá certo? Afirmar também é uma ótima forma de introduzir e de começar um texto dissertativo argumentativo no seu termo introdutório. O que é que esse modelo diz e condiz? Vamos lá. Nesse modelo, você faz uma espécie de quê? Uma espécie de declaração, tá certo? Sobre o assunto, tá certo? Você afirma, não é? Você está afirmando naquele momento, tá certo? Você está afirmando sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto. Olha, presta atenção, fica atento. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor. Por exemplo, com afirmação crítica. Confira essa introdução agora, confiram vocês esta introdução para o tema a persistência da violência contra a mulher. Vou até me arrumar aqui de novo para vocês ficarem atentos, certo? No meu banquinho fofinho aqui. É isso aí, tudo para vocês ficarem atentos aqui e eu fazer de tudo para que meu aluno seja bem maravilhado com as notas do Enem. Graças a Deus já fiz muitos já se fizeram com notas maravilhosas, mas porque eles procuraram também, eles prestaram atenção, tá certo? Eles ficaram atentos, eles focaram, tá certo? Não é só o professor que é uma ponte para vocês, vocês também são pontes para nós, tá certo? Então nós só conseguimos êxitos com a força de vocês. Mas vamos lá. Veja a afirmativa aqui, tá certo? Do tema, né? O tema a persistência da violência contra a mulher. Olha a afirmativa. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Isso é verdade ou não é, pessoal? É ou não é? Certo? Isso está afirmando a realidade, a verdade. Então, se é uma afirmativa, tá certo? Eu estou não só afirmando, mas dizendo a verdade. Tá certo? O que é perceptível, não é? Nessa verdade, nessa afirmativa? O que é perceptível? Ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, como depois das recentes medidas legais, tá certo? Então, percebam aqui, de novo aqui na arrumação, vou me arrumar aqui com vocês, tá certo? Estou aqui bem à vontade, viu? Estou aqui na sala de aula, não é? Na sala em casa também. Olha que redundância. Sala de aula e sala em casa também. Estou aqui na sala, não é? Estão vendo aqui lá no fundo, não é? As minhas cadeirinhas também, que eu faço aula online, tá certo? Aulas híbridas, como também aulas remotas. Mas vejam a afirmativa. O Brasil, repetindo, é uma nação historicamente machista e violenta. Estou afirmando. Depois dessa afirmativa, que está aqui bem visível para vocês, eu dou continuidade ao texto, tá certo? Que, dando gancho a essa afirmativa, diz o seguinte. O que é perceptível? O que é perceptível? Repetir mais uma vez. A afirmativa, tá certo? Essa afirmativa agora que eu discerni para meus alunos, né? Que eu fiz a dissertação, que eu fiz a argumentação. Então, dando gancho, finaliza, fica. O que é perceptível nessa afirmativa ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres nesse mesmo texto, entendimento e afirmação, depois das recentes medidas legais. Isso é maravilhoso. Para vocês, de prato cheio, de mão cheia, as introduções para começar uma nova redação dissertativa argumentativa. A partir de agora, ninguém aqui que está nesse canal vai dizer que tem dificuldade para começar uma redação, viu? Não quero mais choro, tá bom? De quem tem muito medo de começar uma redação dissertativa argumentativa. Para finalizar, temos a última introdução, o último modelo,
tá certo? Aqui para vocês sobre de como começar uma redação dissertativa argumentativa. Vamos lá. Comparativa. Como comparar, tá certo? Também é um modelo para a introdução, para o ato introdutório de uma produção textual. Vamos lá. Neste modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema, comparar o tema que está lá com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Você pode comparar com o tema ou contrariar, tá certo? Ou ter algo oposto. O próximo exemplo é do tema o histórico desafio de valorizar o professor. Olha que tema finalizando, olha, fiz de propósito para vocês. O próximo exemplo é o tema, que tema? O histórico desafio de valorizar o professor. Vamos lá. Dando continuidade a esse argumento. Vejam só, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, olha lá a comparação agora, tá certo? Olha o contraditório, perceberam o contraditório? Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Entenderam a comparação? Comparar o Brasil com os Estados Unidos. Misericórdia. Misericórdia. Não é, galera? Misericórdia, que comparação, tá certo? Então vejam que há uma contrapartida, uma contradição aí, tá certo? Já uma forma de contradizer. Dando final, para dar o gancho a essa comparação, tá certo? Diz assim, no texto final, o baixo piso salarial dos professores, né? Não só exemplifica, tá certo? Como também expõe, tá certo? Como explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação, né? Que são totalmente, que há uma tal desvalorização, que é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao salário, tá certo? Ao salário, ao piso, né? Ao passado histórico brasileiro, não só ao salário, mas ao piso e ao passado histórico brasileiro. Então aí vocês viram uma comparação entre Estados Unidos e Brasil, que houve aí uma comparação contraditória, que houve uma contradição entre o que se paga bem ao professor, daquilo que dá valor ao professor, ao educador, aquilo que paga, valoriza e, acima de tudo, dá crescimento aos profissionais que hoje estão, e no Brasil como é que é hoje o fator histórico. Isso está muito em história, né? Nas capitanias hereditárias, né? No conhecimento, só valorizar os pessoal dos assentamentos, né? Que hoje há uma briga muito grande sobre isso, né? Me perdoe, assentamentos não, do pessoal dos hectares, né? Da pouca possibilidade do pobre ter suas terras, não é isso? E terem muitas terras, né, improdutivas. E isso é uma luta histórica, viu? Histórica. Quem entende história sabe o que estou falando hoje. Mas, para entender isso, é preciso que você valorize o professor, os profissionais, tá certo? Eu me valorizo quando ensino vocês. Meu valor está em vocês. Quando vocês, acima de tudo, são profissionais maravilhosos que dão valor ao Brasil, ao seu crescimento, à sua família. E que nos valorizam no final. Isso, para mim, não tem preço. Teve um aluno meu formado em Direito, Engenharia, ou qualquer curso que seja feito com dignidade, amor e carinho, respeito ao próximo, para mim, é o mais importante. Mas, para mim, é de salutar amor. Ver meus queridos alunos e alunas, né? Meus feras do Enem, do SSA, dos concursos passarem no vestibular, em concursos na vida, e mostrar como um bom exemplo de vida, de educação, de base familiar e escolar. Isso para mim não tem preço, tá certo? Então, que eu queria passar para vocês. Essa foi a última tratativa, tá certo? Com meus alunos, e no final, eu queria agradecer meus alunos, estou grato por vocês ficarem comigo até o final, até o fim, né? Que a aula foi realmente corrida, para dizer o contrário, né, pessoal? Foi longa, estou brincando, é brincadeira, mas eu tenho certeza que todos acharam a aula maravilhosa, tá certo? Acharam maravilhosa e o tempo foi muito rápido, foi assim rápido para quem sabe quando a aula é boa. Então, muito obrigado a todos meus alunos, tá certo? Aqui é o professor Taon, o prof. Taon, Ailton Martins, tá certo? Eu
Estou aqui à disposição de todos os meus alunos. Não esqueçam de dar um like, tá certo? Dê um like aí, certo? Dê um like. Toque no sininho aí de notificações, porque agora que vem muitas aulas de português, de redação, de literatura, tá certo? Estou devendo aula de literatura, sociologia, filosofia e direito. Então, fiquem atentos, porque agora que é aula do Enem, do SSA 1, 2 e 3, certo? Dos concursos que estão, como também dos vestibulares, tá bom? Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá certo? Se inscrevam aí, tá? Compartilhem essa aula, peçam para compartilhar, meus queridos alunos e alunas, e a todos da internet, dos internautas, tá bom? Para mostrar o quanto estamos aqui para ajudar os nossos queridos amigos e amigas. A vocês, muito obrigado. Até a próxima e que Deus vos abençoe. Tá bom, pessoal? Se cuidem. Se cuidem, tenham cuidado, tá certo? Para poder ter uma ótima saúde e uma ótima vida maravilhosa no Senhor. Grato. Deus, muito obrigado, pessoal, e até mais, se Deus assim